Olá, vou pedir a você que silencie o mundo lá fora por um instante. Quero que você ouça uma conversa que já está acontecendo, aí, dentro de você. Responda para si mesmo. Quantas vezes a vida já te atingiu com uma força que pareceu quebrar algo por dentro? Uma perda, uma traição, um fracasso, um evento que te deixou de joelhos, com a sensação de que o mundo continuava girando enquanto o seu parava por completo. Quantas vezes você sentiu que sua paz era frágil como um vidro fino, estilhaçando-se ao menor impacto? Você constrói seus planos, seus sonhos, sua estabilidade. E então, uma onda inesperada vem e leva tudo, deixando apenas os destroços e a exaustão. Essa sensação de fragilidade, ela é um veneno lento. Ela nos faz temer o futuro. Ela nos faz andar com medo, tentando proteger o pouco que nos resta, evitando qualquer risco, qualquer novo desafio. Vivemos em uma gaiola de vidro que nós mesmos construímos, acreditando que ela nos protege, quando na verdade, ela apenas nos aprisiona na nossa própria vulnerabilidade. Mas e se eu te dissesse que dentro de você existe um material que não pode ser quebrado? E se eu te dissesse que a invencibilidade não é sobre nunca cair, mas sobre ter o poder de se levantar sempre, mais forte do que antes? A filosofia que vamos explorar hoje não é um consolo passageiro, não é uma distração, é uma forja para a alma. Os estoicos, há mais de 2 milênios, criaram um manual de instruções para desenvolver uma força interior inabalável, uma resiliência que não apenas suporta as tempestades da vida, mas as utiliza como combustível. Se você está cansado de se sentir quebrado, se você busca uma paz que não pode ser roubada por circunstâncias externas, então fique comigo, porque hoje nós não vamos apenas falar sobre resiliência. Nós vamos começar a construí-la em silêncio dentro de você. Imagine um velho ferreiro, conhecido em todo o reino, não por fazer as espadas mais belas, mas as mais indestrutíveis. Reis e generais viajavam dias para encomendar uma de suas lâminas, pois sabiam que ela jamais se quebraria em batalha. Um dia, um jovem aprendiz, ansioso e impaciente, perguntou ao mestre: qual é o segredo? Que metal mágico você usa para criar lâminas tão invencíveis? O velho ferreiro sorriu, sem parar seu trabalho. Ele pegou um pedaço de aço bruto, comum, e disse ao jovem: o segredo não está no metal. O segredo está no processo. Observe. E então, ele começou. Primeiro, ele levou o aço ao coração do fogo, não apenas para aquecê-lo, mas para submetê-lo a um calor tão intenso que o metal gritava, brilhando em um laranja incandescente. O aprendiz recuou com o calor, mas o mestre permaneceu firme. Este é o fogo da adversidade, disse ele. Ele purifica, ele queima tudo o que é fraco e desnecessário. Depois, ele retirou o aço do fogo e o colocou na bigorna. Com um martelo pesado, ele começou a golpeá-lo. Cada golpe era preciso, forte, implacável. O metal era dobrado, torcido, moldado à força. Estes são os golpes do destino, disse o ferreiro. Eles parecem brutais, mas estão dando forma, propósito e força, onde antes havia apenas potencial. Em seguida, quando o aço estava quase em seu limite, ele o mergulhou em um tanque de água fria. O som foi um chiado violento, uma nuvem de vapor subindo. O choque térmico era extremo. E este, sussurrou o mestre, é o choque da realidade. É a calma súbita após a crise, o momento que define a estrutura interna, que sela a força adquirida no fogo e na bigorna. Ele repetiu esse processo dezenas de vezes.
Fogo, martelo, água, calor, pressão, choque. No final, ele entregou a lâmina ao aprendiz. Era simples, sem adornos, mas irradiava uma força silenciosa. A invencibilidade, concluiu o velho ferreiro, não nasce da ausência de fogo ou de marteladas. Ela é forjada através deles. Uma alma resiliente, assim como esta lâmina, não reza por uma vida mais fácil. Ela aprende a dominar o fogo, a usar a pressão e a encontrar a calma no choque. Nós, você e eu, somos ambos o metal e o ferreiro. A vida nos trará o fogo e o martelo. A questão não é se, mas como vamos usar essas ferramentas para forjar nossa própria alma invencível. O processo do ferreiro não é aleatório. Ele segue princípios. A filosofia estoica nos oferece esses princípios. Vamos chamá-los de as 8 lições para uma mente invencível. São fortalezas internas que devemos construir, pedra por pedra, para nos tornarmos inabaláveis. Lição número 1. O portão da serenidade. A dicotomia do controle. Começamos pela fundação de toda a sabedoria estoica. A verdade mais simples e, ainda assim, a mais difícil de dominar. Pense em quanta energia você gasta todos os dias, se preocupando, se frustrando, se irritando com coisas que estão completamente fora do seu controle. A opinião de um colega de trabalho, o trânsito na cidade, uma doença que surge sem aviso, a decisão de alguém que você ama. Nós agimos como arqueiros tentando controlar a direção do vento e nos esgotamos no processo. Essa luta constante contra a realidade é a principal fonte da nossa ansiedade e do nosso sofrimento. É o que nos torna frágeis. O filósofo Epicteto, que foi um escravo e conhecia a dor como poucos, nos deu a chave mestra. Das coisas existentes, algumas estão em nosso poder e outras não. Em nosso poder estão a opinião, o apetite, o desejo, a aversão. Em uma palavra, tudo aquilo que é obra nossa. Fora do nosso poder estão o corpo, as posses, a reputação, os cargos. Em uma palavra, tudo aquilo que não é obra nossa. Ser resiliente começa aqui, traçando uma linha clara na areia da sua mente. De um lado, suas escolhas, seus julgamentos, suas ações, seus valores. Do outro lado, todo o resto. A prática é um exercício diário de desapego. Quando a raiva surgir por algo que alguém disse, pergunte a si mesmo: a opinião dessa pessoa está no meu controle? A resposta é não. Minha reação a essa opinião está no meu controle? A resposta é sim. E é nesse espaço, nesse sim, que reside todo o seu poder. Foque sua energia, como um raio laser, apenas naquilo que você pode governar. Liberte-se do fardo de carregar o mundo nas costas. Este é o primeiro e mais crucial passo para a paz interior. Dominar este portão é encontrar a serenidade, mesmo em meio ao caos. Lição número 2. A forja do destino. Amor fati. Uma vez que você entende o que não pode controlar, o próximo passo é a atitude que você adota em relação a isso. A maioria de nós vive em um estado de resistência. Nós reclamamos do que aconteceu, lamentamos o passado, desejamos que as coisas tivessem sido diferentes. Se ao menos eu não tivesse perdido aquele emprego, se ao menos aquela pessoa não tivesse me deixado. Essa resistência é como tentar nadar contra uma correnteza poderosa. Ela não muda a direção do rio, apenas te afoga em exaustão e amargura. Os estoicos propõem algo radicalmente diferente. Não apenas aceitar o que acontece, mas amá-lo. Amor fati
O amor ao destino é a fórmula de Marco Aurélio para a grandeza. Uma fogueira que arde e brilha, transforma em chama e esplendor tudo o que nela se lança. Sua mente resiliente deve ser como essa fogueira. Um fracasso no trabalho? Ótimo! Esta é a oportunidade de aprender, de se reinventar. Uma doença inesperada? Ótimo! Esta é a chance de praticar a coragem, a paciência e de valorizar cada momento de saúde. Um relacionamento que termina? Ótimo! Este é um convite ao autoconhecimento e à redescoberta da sua própria companhia. Não se trata de fingir que a dor não existe. Trata-se de escolher ver o obstáculo como matéria-prima para a sua forja. É a decisão consciente de dizer sim à vida, exatamente como ela se apresenta. Como Sêneca nos lembra, o destino guia os que o aceitam e arrasta os que o resistem. Abrace seu destino. Transforme cada evento, bom ou ruim, em combustível para a sua chama interior. Lição número 3. O escudo da antecipação. Premeditatio malorum. A resiliência não é apenas reativa, ela é proativa. Você não espera a tempestade chegar para reforçar o navio. O que mais nos quebra não é o infortúnio em si, mas o choque, a surpresa. Somos pegos desprevenidos. Acreditamos que coisas ruins só acontecem com os outros. Quando a crise bate à nossa porta, o pânico se instala, nossa mente se turva e reagimos por impulso, geralmente piorando a situação. A fragilidade ama a surpresa. Para eliminar a surpresa, os estoicos praticavam a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todas as manhãs, em silêncio, eles contemplavam o que poderia dar errado durante o dia. Hoje, encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, escrevia Marco Aurélio em suas meditações. Posso perder meu emprego, posso ficar doente, alguém que amo pode partir. Isso soa pessimista? Pelo contrário, é um treinamento de blindagem mental. Ao visualizar os piores cenários, você faz duas coisas. Primeiro, você se prepara emocionalmente, removendo o veneno do choque. Segundo, você pode planejar suas respostas virtuosas. Se eu for demitido, como posso agir com dignidade e coragem? Se alguém me ofender, como posso responder com calma e racionalidade? Sêneca dizia que o que não é esperado tem um efeito mais esmagador. A novidade aumenta o peso de uma catástrofe. Pratique isso. Passe 5 minutos todas as manhãs pensando no que pode dar errado. Não para sofrer por antecipação, mas para ensaiar sua resiliência. Assim, quando a adversidade real chegar, sua mente não dirá, "Oh, não", mas sim, "Eu já estava esperando por você. Estou pronto." Lição número 4. A torre de observação. A visão do alto. Para suportar o peso dos nossos problemas, às vezes, precisamos entender o quão pequenos eles realmente são. Em nosso dia a dia, ficamos presos em nossa própria perspectiva limitada. Um conflito no trabalho parece o fim do mundo. Uma conta inesperada gera um pânico desproporcional. Nossos problemas pessoais se agigantam até preencher todo o nosso horizonte mental, nos sufocando, nos fazendo acreditar que nossa dor é o centro do universo. Os estoicos, inspirados por Platão, praticavam o que chamamos de a visão do alto. É um exercício de imaginação. Feche os olhos. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, acima da sua casa, acima da sua cidade. Continue subindo. Veja seu país, os continentes, o planeta Terra como uma pequena esfera azul e branca
suspensa no veludo negro do espaço. Veja toda a história da humanidade, os impérios que nasceram e morreram, os bilhões de vidas que vieram e se foram. Onde, nessa vastidão de tempo e espaço, está o seu problema específico de hoje? Onde está aquela discussão, aquela preocupação financeira? Como Marco Aurélio se lembrava, pensa constantemente no cosmos como um ser vivo único, que contém uma só substância e uma só alma. Este exercício não serve para invalidar seu sofrimento, mas para colocá-lo em perspectiva. Ele quebra o feitiço do ego. Ele te lembra que você faz parte de algo infinitamente maior. A maioria das coisas que nos quebram hoje, em um ano, serão esquecidas. De cima, da torre de observação cósmica, você ganha a calma que vem da perspectiva. Seus problemas não desaparecem, mas eles perdem o poder de te dominar. Lição número 5. A alquimia da dificuldade. O obstáculo é o caminho. Esta lição transforma a própria natureza da adversidade. Ela transforma veneno em remédio. Nossa reação instintiva a um obstáculo é vê-lo como algo que nos impede de chegar onde queremos. A doença impede a saúde. A crítica impede o sucesso. A falta de dinheiro impede a paz. Vemos a vida como um caminho reto que deveria ser fácil, e cada problema é uma pedra irritante que precisa ser removida. Essa visão nos torna vítimas das circunstâncias, sempre esperando que o caminho se limpe por si só. O estoicismo inverte essa lógica de forma genial. O obstáculo não está no caminho. O obstáculo é o caminho. Cada dificuldade que a vida coloca à sua frente é a oportunidade perfeita para praticar uma virtude. Marco Aurélio resumiu isso perfeitamente. O que impede a ação, avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Uma pessoa te trata com injustiça. O obstáculo é a injustiça. O caminho é a prática da paciência, do perdão e do autocontrole. Você enfrenta uma tarefa terrivelmente difícil e assustadora. O obstáculo é a dificuldade. O caminho é a prática da coragem e da disciplina. Você comete um erro vergonhoso. O obstáculo é o erro. O caminho é a prática da humildade, da honestidade e do aprendizado. A mente resiliente não pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ela pergunta: como posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor? É a mentalidade do alquimista que busca transformar o chumbo da adversidade no ouro da virtude. Não evite os obstáculos. Agradeça por eles. Eles são o seu campo de treinamento. Lição número 6. O ginásio da vontade. O desconforto voluntário. A força, seja física ou mental, não é construída no conforto. Ela é forjada na resistência. A vida moderna é uma busca incessante pelo conforto. Ar-condicionado, comida rápida, entretenimento sob demanda. Nós nos tornamos tão acostumados à facilidade que perdemos nossa tolerância a qualquer tipo de dificuldade. O menor inconveniente nos irrita. A menor privação nos desespera. Tornamo-nos mental e fisicamente moles, vulneráveis a qualquer revés que nos tire da nossa bolha de conforto. Para combater isso, os estoicos praticavam o desconforto voluntário. Deliberadamente, eles se expunham a pequenas dificuldades para treinar sua resiliência. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, periodicamente se vestia com roupas simples, comia o mínimo necessário e dormia em um chão duro, perguntando a si mesmo: é isto que eu tanto temia? Você pode e deve adaptar isso à sua vida. Tome um banho frio, durma uma noite sem travesseiro, fique um dia inteiro em jejum, se sua saúde permitir.
Deixe o celular em casa quando for caminhar. Escolha a escada em vez do elevador. O objetivo não é o sofrimento pelo sofrimento, mas sim fortalecer sua vontade e diminuir seu medo da perda. Ao se expor voluntariamente ao desconforto, você envia uma mensagem poderosa à sua mente. Eu sou mais forte do que meus confortos. Eu consigo suportar. Eu não preciso de muito para estar bem. Você está vacinando sua alma contra a adversidade. Lição número 7. A âncora do tempo, a consciência da impermanência. Nossa resiliência também depende da nossa relação com o tempo. Tanto os momentos bons quanto os ruins têm algo em comum. Eles passam. Quando estamos no meio de uma crise, parece que ela durará para sempre. A dor do luto, a ansiedade de uma incerteza, a humilhação de um fracasso. Esses sentimentos parecem eternos e absolutos. Essa percepção nos esmaga, nos rouba a esperança e nos paralisa. Da mesma forma, quando tudo está bem, nos apegamos desesperadamente a esse estado, vivendo com o medo constante de perdê-lo. A solução é meditar profundamente sobre a impermanência de todas as coisas. Como Marco Aurélio escrevia para si mesmo, Alexandre o Grande e seu cavalariço foram reduzidos ao mesmo estado após a morte. Tudo passa. Sua dor atual vai passar. Sua alegria atual também vai passar. Isso não é motivo para desespero, mas para um tipo profundo de calma. Nos momentos difíceis, lembrar-se da impermanência é uma âncora de esperança. Isso também passará. Te dá a força para suportar, sabendo que a tempestade não dura para sempre. Nos momentos bons, lembrar-se da impermanência é um convite à gratidão e ao desfrute do presente. Em vez de se apegar com medo, você aprecia a beleza do momento, sabendo que ele é passageiro e precioso. Essa consciência te liberta da montanha-russa emocional. Ela te ancora no presente e te dá a equanimidade para encarar tanto a vitória quanto a derrota com a mesma serenidade. A resiliência floresce na aceitação do fluxo constante da vida. Lição número 8. O espelho da alma. A prática do diário filosófico. Construir essas lições não é um evento único, é uma manutenção diária. A resiliência é um músculo que precisa ser exercitado. Nós consumimos informação, assistimos a vídeos como este, lemos livros e nos sentimos inspirados por um momento. Mas, no dia seguinte, os velhos hábitos, as velhas reações automáticas tomam conta novamente. O conhecimento que não é colocado em prática é inútil. Ele se evapora e continuamos frágeis, reagindo à vida em vez de respondendo a ela com sabedoria. Os maiores estoicos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, tinham uma ferramenta em comum: a escrita terapêutica, um diário. Ao final de cada dia, eles se sentavam em silêncio e conversavam consigo mesmos no papel. Eles se perguntavam: que falha eu superei hoje? Que virtude eu pratiquei? Em que momento agi com raiva ou medo? Onde eu apliquei a dicotomia do controle? Como eu poderia ter agido melhor? Este não é um diário de eventos, mas um diário de autoavaliação filosófica. É o espelho da sua alma. É o momento em que você se torna seu próprio mentor, seu próprio conselheiro. É onde você reforça as lições, celebra as pequenas vitórias e planeja ser um pouco melhor no dia seguinte. Como os estoicos faziam, examinavam seu dia inteiro e repassavam seus atos e palavras. Não escondiam nada, não passavam por cima de nada. Talvez você possa começar hoje. Pegue um caderno e experimente. 10 minutos antes de dormir. Sem julgamento,
apenas com honestidade e sinceridade. Inspecione o seu dia, seu trabalho, suas ações. Esta prática transformará a filosofia de uma ideia abstrata em um modo de vida, reforçando cada aprendizado rumo à sua evolução interior. A transformação e o chamado para a ação. O fogo, o martelo, a água fria, a dicotomia do controle, o amor fati, a premeditação dos males, a visão do alto, a alquimia do obstáculo, o desconforto voluntário, a impermanência e o diário filosófico. Estas não são apenas lições, são as ferramentas do ferreiro da alma. Ser invencível, no sentido estoico, não significa que você nunca sentirá dor. Não significa que a vida deixará de te atingir com o martelo. Significa que você se recusa a ser quebrado. Significa que, quando o fogo vier, você saberá como usá-lo para se purificar. Quando os golpes vierem, você saberá como usá-los para se fortalecer. A resiliência que você busca não está em um lugar distante, em um futuro perfeito onde não existem problemas. Ela está aqui, agora, na sua capacidade de escolher sua resposta a este exato momento. Você tem o metal bruto. E agora, você tem o manual de instruções da forja. O trabalho não será fácil. Exigirá disciplina, coragem e, acima de tudo, prática diária. Mas a promessa é a maior liberdade que um ser humano pode alcançar. A liberdade interior. A paz de saber que, não importa o que o mundo jogue em você, o seu núcleo, a sua cidadela interior, permanecerá intacta, serena e forte. Parabéns por investir este tempo em si mesmo, por escolher ser o ferreiro e não apenas o metal. Este é o primeiro passo de uma longa e nobre jornada. Ao fechar este vídeo, não leve apenas conhecimento, leve a decisão de acender a sua forja. Hoje, se você está pronto para selar este compromisso consigo mesmo, para iniciar a construção da sua fortaleza interior, comente abaixo. Minha mente é minha fortaleza. Faça isso não para mim, mas para você, para que suas palavras se tornem um testemunho do seu poder e da sua decisão, para que saibamos que estamos juntos neste caminho. Lembre-se, o obstáculo é o caminho, e sua jornada para a invencibilidade começa agora, em silêncio. Se esse conteúdo fizer sentido para você e te tocar em algum momento, inscreva-se no canal e curta o vídeo para o YouTube te mostrar mais conteúdos parecidos, ajudando assim o canal a crescer também. Desde já, gratidão.